Bora lá, sejam muito bem-vindas aí a este nosso encontro. A gente vai falar desse ano novo, desse novo ciclo, novo anel solar, né, que a gente fala dentro do cenário, dentro do Tzolk'in, porque realmente esse é um ano muito especial. Então, bora lá, parar para a gente conversar um pouquinho, só para eu explicar para você. Estou gravando o nosso encontro, então depois eu vou enviar para vocês o acesso, para vocês poderem reassistir, para quem não conseguiu acompanhar no ao vivo poder ter acesso a essas informações também depois. Então, vou enviar no e-mail que vocês colocaram lá no formulário, tá? Mas qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês me sinalizem. Acredito que demora um pouquinho para carregar, então acredito que até amanhã, no final do dia, eu já consigo conferir se está tudo certinho com a nossa gravação e envio para vocês, tá? Mas eu vou sinalizar no WhatsApp. A hora que eu enviar, eu falo, gente, enviado. E aí vocês conferem, ver se está tudo certo com o acesso, tá? Para vocês poderem reassistir, enfim, ao longo do ano também, né? Porque é algo assim, a gente vai conversar um pouco sobre o que começa a se desenrolar aí energeticamente, cosmicamente falando, a partir de agora, mas é óbvio que é sempre interessante a gente revisitar, até para a gente poder ir linkando tudo isso, né, com o que for surgindo, o que for acontecendo e se desenrolando ali na nossa vida também. Então é interessante a gente ir fazendo esses links. Vou enviar para vocês também no e-mail o PDF com as luas ali. Pode assistir todo dia. Vou enviar para vocês o PDF com as luas deste ano. Então, só para explicar, para quem não estiver muito dentro do sincronário, a gente tem a divisão do ano, né? Então, 365 dias entre ciclos de 28. Então, isso a gente chama de lua. Esses ciclos exatos ali de 28 dias a gente chama de lua. Seria como se fosse ali os nossos meses. Então, nesse PDF vai ter lá para vocês as datas do gregoriano, para vocês saberem de tal dia, de tal mês, até tal dia, de tal mês, vai determinada lua. E um resumo da energia daquela lua. Além disso, óbvio que eu vou mostrar aqui para vocês no site do Sincronário como vocês podem ler mais sobre aquilo ali e acessar mais sobre essas informações para você poder ir usando os links aí com o que for rolando no dia a dia também. Neste PDF, quem já recebeu no ano passado já sabe como funciona, então ele é bem muda ali a estética, eu mudei a estética dele, mas em relação às informações é o que já tinha ali no ano passado, da forma como já estava ali no ano passado. Mas desta vez eu acrescentei as lunações. Então, o que é isso? Eu coloquei lá para vocês todas as datas das próximas luas novas. Então, de julho agora, né, até de agosto, né, que vai ser a próxima lua nova, até o ano que vem, até julho do ano que vem, deste ano cósmico. Para você saber que dia que acontece cada lua nova e também o signo que acontece cada lua nova. E aí a gente vai conversar aqui, vou mostrar para vocês também como usar essa informação ali a favor de vocês. Beleza? Então, no PDF é isso que vocês vão encontrar. Além disso, vocês vão receber duas meditações que eu vou enviar para vocês na terça-feira, tá? Uma para ser feita na terça e a outra para ser feita na quarta, para ajudar vocês a entrarem ainda mais no clima desse ano novo também. São meditações guiadas, né? Super tranquilo de vocês fazerem, né? Mesmo quem não está acostumado a fazer meditação, vai ser super tranquilo. É realmente para poder colocar vocês no clima e aí vocês criarem ali esse momento de vocês para poderem se conectar de alguma forma com esse ano e colocar a intenção de vocês para esse ano, que é o principal. Então, vocês vão receber na terça para vocês poderem já fazer essas meditações, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, igual eu falei, dificuldade para acessar, fiquem à vontade para mandar mensagem, para vocês poderem tirar as dúvidas ali também, tá? Além disso, assim, eu falei para vocês trazerem, né, papel, caneta aí, por conta de vocês já irem, né, anotando, pensando no que a gente for conversando aqui, já vai fazendo os links, tá? É interessante. Tanto que a gente está no meio do ano, já começa a trazer aí, né, o que desenrolou na minha vida até então, como é que tá aí de janeiro para cá, mas principalmente depois fazer uma retrospectiva de julho do ano passado até agora são as coisas, como é que foi ali o final do ano passado e tal, o que se desenrolou e o que já surgiu ao longo deste ano. E o que eu ainda desejo realizar até o final desse ano, ou como eu desejo me sentir
investir, ou enfim, o que eu quero ver fluindo ou sendo expandido na minha vida até o final deste ano, né? E aí a gente vai fazendo esses olhares, eles são importantes para quê? Para eu poder entender aonde eu tô, para onde eu vou. Ah, esqueci de avisar que eu estou com uma tossinha, tá? Então, paradinhas aqui pra você beber uma água, mas a gente vai seguindo. É importante a gente saber fazer essas pausas para entender aonde eu tô, para onde eu vou, para eu poder ver se faz sentido. Se o lugar onde eu estou faz sentido e se o lugar para onde eu estou caminhando também. E vamos conversar. Meu Deus, além de tudo, a pessoa engasga ainda. E vamos conversar sobre alguns exemplos aí astrológicos que ajudam a gente a entender como tudo isso se desenvolve. Gente, perdão. Perdão que eu engasguei mesmo. Mas então, é assim que a gente vai. Essa vai ser a nossa conversa principal de hoje. A gente vai começar agora com uma respiração. Já se ajeita aí, vou só colocar nossa música. Me falem se vocês estão conseguindo ouvir por aqui. Bem que eu acho que vai ser melhor. Vai ser melhor eu colocar aqui pelo YouTube. Acho que vai ser. Que aí vocês conseguem ouvir a música e a minha voz de forma mais clara, eu acredito. Deixa eu colocar por aqui. Often we hold and instead infusing our heart, our life, our whole being. Estão conseguindo ouvir? Só me deem um sim ou não para eu poder saber. Podem pegar a aguinha de vocês, tomar um golinho de água, já se acomodarem por aí. Se puder ficar sentada, melhor. Não sei como vocês estão aí, mas se puderem, melhor. Vai respirar juntas, deixem o papel e a caneta aí pertinho também, para vocês poderem anotar os insights. Se vocês estiverem com cristais, se quiser trazer o cristal aí para pertinho de vocês, segurar nas mãos. E agora pode fechar os olhos, tomar uma respiração bem profunda, soltar o ar bem devagarzinho. Vai sentindo a sua respiração, vai percebendo o ar entrando e saindo, buscando deixar essa respiração cada vez mais profunda, cada vez mais lenta, cada vez mais consciente. Vai inspirando e vai tomando consciência do seu corpo, vai sentindo o seu corpo, vai percebendo o lugar onde você está sentada, onde você está encostada.
Vai usando a sua respiração como esse caminho para poder perceber e conversar com o seu corpo, estando cada vez mais presente. Vai sentindo a temperatura do seu corpo, sentindo se tem algum ponto do seu corpo que está dolorido, que está chamando mais a sua atenção nesse momento. Inspira, solta o ar mais uma vez de forma bem consciente e já começa a trazer na sua mente, no seu coração, quais são as suas principais intenções nesse momento de vida? Como tem fluído as coisas para você? Vai trazendo na sua mente, vai pensando também que você é grata nesse momento. Quais são talvez as principais coisas que te fazem se sentir grata? Vai usando a sua respiração para trazer essa sensação de forma cada vez mais viva nesse momento. Vai ficando cada vez mais consciente de onde você está, do que você agradece. E vai usando a sua respiração e esse som para se conectar com aquilo que você sente que te inspira nesse momento de vida, aquilo que você deseja ver cada vez mais presente na sua rotina, na sua vida, nas suas relações. Vai usando a sua respiração para trazer cada vez mais disso para todo o seu corpo. Mais uma respiração consciente. Quando você abrir os olhos, você pode escrever no papel o que te inspira hoje, pelo que você é grata hoje. Já aproveita nesses instantes. Quando você abrir os olhos, quando você se sentir pronta e quiser abrir os olhos, você pode abrir e escrever. Tudo certo por aí? Vou tirar nossa musiquita agora para começarmos a falar deste ano. E para a gente poder começar a falar desse ano, eu acho que é importante explicar para vocês, né, o que significa e o que é esse ano novo cósmico, que a gente chama de ano novo cósmico, ano novo galáctico, ano novo maia, né? A gente pode ver ali de diferentes formas. Esse ano novo, né, a gente chama ali de ano novo, mas é uma abertura ali de um ciclo de 365 dias, e para isso a gente tem um marco, né, um evento que a gente fala, ó, é nesse dia que ele acontece, e é por isso que a gente chama de um novo ano. Então, a cada 365 dias, a gente tem um alinhamento muito importante, né, que acontece
do nosso Sol com o Sol que fica lá no centro da nossa galáxia, que é uma estrela que fica lá no centro da nossa galáxia, que é a estrela de onde a gente recebe esses pulsos, essas frequências que a gente fala aqui dentro, né, do Tzolk'in ali, do sincronário. Então, os selos, as energias de cada dia e tal, a gente recebe essas frequências energéticas vindas desse Sol que está lá no centro da nossa galáxia. E a cada 365 dias, perdão, o nosso Sol aqui do nosso sistema solar se alinha exatamente com esse Sol lá. Então, quando a gente olha no nascer do Sol ali, a gente consegue ver, né, essa estrela ali, que é justamente quando esse alinhamento acontece, né? E é um marco importante porque a gente abre ali, né, este novo ciclo e a gente abre novos aprendizados que vão chegar para a gente através desses pulsos, né, que a gente chama ali desses pulsos, dessas frequências que chegam até nós. E aí, a gente, no sincronário, né, no sincronário, no Tzolk'in, quando a gente fala desses aprendizados galácticos, a gente traz muito, eu falo que ali a gente encontra a nossa inspiração de alma. Então, são questões, né? Até esses dias, uma das caixinhas que eu abri, teve uma conversa no direct que a pessoa estava falando: nossa, é tão lindo, né? É tão poético e tal. E porque é realmente essa inspiração que o sincronário traz, porque ele conecta a gente, né? Quando eu falo do Tzolk'in, gente, Tzolk'in é realmente ali como se fosse a base onde estão os selos, né? Então, de onde a gente tira as energias. E o sincronário, ele é esse calendário, só que, né, sincrônico, que são esses ciclos de 13 ciclos de 28 dias, tá? Então, a gente tô usando esses dois termos, mas é como se o Tzolk'in é de onde a gente tira o significado e o sincronário é essa visão, essa divisão de tempo aí harmônica, tá? Mas, enfim, é como se a gente pegasse ali mesmo essa inspiração e trouxesse e lembrasse, para a gente lembrasse a partir dali o porquê que a gente está aqui, conecta a gente com essa grandeza da nossa alma. Então, aonde a gente lembra que a gente não está aqui à toa e que a nossa existência aqui, ela não é insignificante, e que a gente tem sim algo para contribuir nesse momento, nessa nossa vida e nessa nossa existência aqui. Então, eu sinto que o sincronário, ele traz significado, esse significado mais amplo para a gente. E a astrologia, que é outra ferramenta que, né, vocês já estão carecas de me ouvir falando aqui, e essa conexão que eu tenho feito das duas desde, né, de que eu tive esse acesso ao sincronário e comecei a trazer ele para cá também, né, a astrologia, ela traz para a gente como eu aplico, né, como especificamente isso pode se manifestar aqui na nossa existência, porque na astrologia eu falo só do sistema solar, então o Tzolk'in, ele considera a nossa galáxia como um todo, essa nossa existência ampla, né? E aí a gente pode ir nessa conversa a gente pode ir para muitos lugares, entender mesmo de onde a gente vem, de onde a nossa alma vem, né? De como a gente foi criado ali, trazido para cá e tudo mais. Então a gente tem tudo isso. E a astrologia fala, beleza, né? Você está aqui, você é um ser único, porque só você expressa tudo que você tem para expressar da forma como você expressa. E eu vou te ajudar a direcionar tudo isso. E daí os planetas fazem esse meio de campo aí para a gente poder expressar tudo isso. Então, para mim, eu falo que é a dança perfeita, porque a gente tem esses dois lados. A gente tem a inspiração e a gente tem a forma como eu manifesto essa inspiração aqui. Então, é o melhor dos dois mundos, obviamente. Então, é esse alinhamento, esse marco, esse dia que a gente considera o início de um novo anel solar, que é esse ciclo de 365 dias. Antes desse dia, especificamente, no dia 26, então a todo dia 26 de julho, a gente tem o acontecimento ali desse alinhamento, e antes desse dia, a gente sempre tem o dia fora do tempo. Porque se vocês fizerem as contas, 13 vezes 28, então 13 ciclos de 28 dias, vai dar 364. E aí você vai falar, Camila, tá faltando um dia, né? Esse dia é exatamente o dia fora do tempo, que é o dia anterior ao ano novo.
né? Então é um dia que ele não faz parte nem do ano que está começando, e ele também não faz parte do ano que terminou. E ele é colocado ali porque esse é um dia para a gente celebrar a nossa existência aqui, né? E uma frase que eu gosto muito, que é de José Argüelles, que é o idealizador do sincronário, na forma como a gente conhece ele ali, que é tempo é arte. Então, né, a gente escuta muito dentro do gregoriano que tempo é dinheiro, né? E sim, a gente sabe, né, que a gente pode vender o nosso tempo. Na verdade, a gente está o tempo todo vendendo o nosso tempo de alguma forma. Mas, assim, o tempo, ele é uma arte, né? Arte porque eu posso fazer o que eu escolher fazer com o meu tempo, né? Óbvio, claro que a gente tem vários fatores aí por trás disso, mas a gente de fato pode escolher, né? Tanto que aqui um dos nossos aprendizados é fazer escolhas cada vez mais sábias, e essa sabedoria é uma sabedoria que vem da alma, que é o que a gente vai falar sobre esse ano já já. Mas enfim, então esse dia é um dia para a gente celebrar a vida. Por isso que vai ter uma meditação para o dia 25, que é o dia fora do tempo. Então, para poder ajudar vocês a se conectarem com essa simbologia desse dia, que é muito especial, e uma meditação para o dia 26, que é de fato o dia ali deste ano novo. E aí, como eu falava para vocês, para a gente entender sobre esse ano, eu acho que é interessante a gente passar aqui juntas para vocês entenderem de onde a gente está vindo. Então, de que ano estamos vindo? O que esse ano que finaliza agora amanhã, né, no dia 24, antes da gente chegar ali no dia fora do tempo, o que é que esse ano pediu para gente poder entender o quanto talvez esses aprendizados, como que esses aprendizados se desenrolaram para a gente ao longo desse ano. Então, assim, nesse ano a gente viveu a frequência da Lua autoexistente. Foi o quarto ano ali de um ciclo de 13, então a gente tem ciclos de 13 anos ali dentro do sincronário também, e este foi o quarto ano desse ciclo. E aí, o que a gente teve? Um foco muito grande nas emoções, em como a gente pôde ali lidar com as emoções, como é que isso se desenrolou. Então, é importante vocês perceberem como que vocês estão emocionalmente, né? Para pensando ali em finalizar esse ano, como é que estão as coisas, como é que vocês sentem que estão trabalhando aí com o emocional de vocês, como é que isso está fluindo? E como isso se desenrolou ao longo desse ano. Isso é muito importante a gente olhar. Por quê? Muito do que a gente realizou neste ano foi moldado, então foi dado forma a partir de como estavam as nossas emoções. Esse é um ponto. Além da gente falar da intuição. Então, assim, a Lua, ela fala muito das emoções e da intuição, né? São dois aspectos ali. Então, perceba como é que foi ao longo desse ano para você o contato com a sua intuição, em que momentos você sente que você ouviu ela com mais clareza, compreendeu ela com mais clareza, em que momentos você lembra e percebe que você confiou e fez algo a partir dessa confiança na intuição. E como foram as coisas? Pô, eu confiei na minha intuição, eu decidi fazer tal coisa. Como é que as coisas fluíram para vocês, né? Então é importante perceber, porque esse é um dos principais aprendizados que a gente teve ao longo desse ano. Né, que é um aprendizado só para esse ano? Obviamente que não, porque vocês vão ver que a gente vai falar agora do ano do Mago Harmônico, é um ano que a gente vai continuar trabalhando muito a intuição, só que agora é como se a gente não é só eu aprender a ouvir mais ou eu aprender a confiar mais para poder dar forma. Agora eu começo a trazer essa intuição ali como parte da minha rotina e eu já sei que eu preciso confiar nela. Então não é mais, será que eu confio ou não? Será que eu escuto ou não? Não, agora, querida, já faz parte, né? E aí, quanto mais confortável eu tiver com isso, e quanto mais isso for natural para mim, mais fácil vai ser eu desenvolver aquilo que eu quero desenvolver ao longo desse ano. Então, este é um ponto muito importante, né, para a gente poder observar como foram as coisas até então e como elas podem ali seguir se desenvolvendo a partir de agora. Então, são pontos importantes. A Lua pediu para a gente também ao longo deste ano adaptabilidade. Então, talvez aí
aprender a não bater de frente com alguns desafios que surgiram, aprender a fazer as adaptações necessárias para que eu ficasse cada vez mais confiante comigo mesma, com esse ouvir as emoções, com esse ouvir a intuição, ter essa autonomia sobre as minhas emoções. Então, foi tudo todo esse trabalho que foi sendo feito, né? Esse ano foi um ano de dar forma a muita coisa. Então, é como se a gente estivesse moldando muita coisa ao longo desse ano. Então, isso fez com que talvez a gente tivesse entrado em contato com muitos desafios que dão contorno a tudo isso. Então, eu decido fazer algo, agora que eu começo a fazer, eu falo, nossa, vou ter que ajustar isso aqui, vou ter que mudar essa rota e tal. Então, perceba isso. Quando vocês precisaram mudar de rota ali ao longo desse ano, como é que foi? Em relação ao quê? Qual foi o desafio que surgiu e, principalmente, como vocês reagiram perante aí esse desafio? Como é que vocês escolheram reagir perante esse desafio? Beleza? Então, temos basicamente isso quando a gente fala aí desse ano com a energia da lua autoexistente, que a gente tá finalizando. E aí, iniciamos, né, no dia 26, o ano do Mago Harmônico. O que que isso... Ah, um outro ponto, né, que eu achei interessante trazer para vocês também, mas nem vou abrir, vou deixar o Mago aqui, porque a gente já vai falar dele. A última vez que a gente vivenciou um ano com a regência do Mago, né, então a gente sempre tem 4 selos transitando, que eles fazem parte desse aprendizado planetário mesmo, é o aprendizado aqui do planeta Terra com nós que estamos vivendo aqui. A última vez que a gente vivenciou um ano regido pelo Mago foi de julho de 2019 a julho de 2020. E aí vocês sabem muito bem o que aconteceu neste ano. A gente teve uma pandemia. Não estou falando, obviamente, que teremos outra pandemia. Não é isso, tá, gente? Eu só estou querendo dizer assim, para vocês entenderem o quanto este ano que a gente vai vivenciar agora, ele pode ser poderoso para trazer à tona coisas que estavam meio que escondidas, tá? Então, são coisas que elas podem vir tanto a nível coletivo, como foi, por exemplo, o caso da pandemia, né? Mas elas também vêm a nível pessoal, até porque, né, a pandemia ela mudou a vida de todo mundo de alguma forma. E aí, a gente teve questões se desenrolando ali a nível pessoal para cada um de nós ali durante esse período. Então, talvez até seja interessante reviver ali, voltar para esse período, né, da nossa vida ali, julho de 2019 a julho de 2020, e ver como é que foram as coisas, né, e tal. A gente sabe que foi desafiador ali, claro, mas, assim, o que você sente que talvez você descobriu ou redescobriu, ou explorou mais, né, ou, enfim, trabalhou melhor ao longo daquele período ali, tá? Porque a gente trouxe muita coisa à tona para poder, inclusive, agora, refinar melhor, lapidar melhor algumas questões, tá? Então, só para vocês fazerem esse link pensando em período de tempo. E aí, dessa vez, a gente está no 5º ano, né, desse ciclo de 13, um ano de tom harmônico, um ano que tende, como se a gente tivesse entrado em contato com esses desafios, né, nesse último ano ali de tom autoexistente, e agora a gente tem a oportunidade de expandir. Então, é como se a gente pudesse expandir, principalmente, as coisas que a gente estruturou ao longo desse último ano que passou. Então, o que que você estruturou ao longo desse ano, pensando de julho de 2022 para até agora, que você quer que expanda, que você decide, escolhe, intenciona que seja expandido a partir de agora, né? Se vier insights, já vai escrevendo por aí, porque um ano de tom harmônico fala de expansão. Fala também de você ocupar o seu lugar de poder, porque o tom harmônico ele fala super de autoconfiança.
que é um assunto que vocês sempre me veem falando muito, porque também é um aprendizado de vida meu, né? A gente só pode falar com propriedade daquilo que a gente vivencia, daquilo que a gente conhece. Então, obviamente que eu tenho como um dos meus propósitos auxiliar o máximo de pessoas, né, principalmente mulheres aí possível, a se sentirem cada vez mais confiantes em relação a realizar os seus sonhos, principalmente dentro da carreira, que vocês sabem que é o que a gente conversa muito ali, e não só, porque a carreira, ela não envolve só o trabalho, né, ela envolve eu ter uma vida que flua melhor por conta do meu trabalho, né? Porque não faz sentido nenhum também eu só expandir no meu trabalho e aí outras coisas que também são muito importantes para mim estão tudo desandando, né? Então e isso é uma eterna evolução, né? Porque a gente sempre vai lapidando algumas questões, alguns períodos vão ser mais tranquilos, outros mais desafiadores. E a gente vai fazendo essa lapidação. E a confiança em nós mesmas, ela é algo que, de uma forma ou de outra, num pilar ou outro da nossa vida, isso sempre é necessário que seja lapidado e seja trabalhado melhor ali, né? Se surgir alguma dúvida, podem ir mandando aqui no chat também, tá? Fiquem à vontade. Então, tom harmônico, ele vai falar muito sobre esses pontos, né? E aí, quando a gente fala de expansão, gente, é aquilo, não expande só o que é gostosinho, o que tá perfeito, o que tá fluindo. Aquilo que tá te incomodando também pode ser expandido. Não no sentido de piorar as coisas, talvez, tá? Não, claro que às vezes a gente precisa mesmo de uns chacoalhões ali, porque a gente às vezes não tá enxergando algumas coisas. Mas assim, não só nesse sentido. A gente fala principalmente no sentido de talvez esse incômodo aumentar um pouquinho mais, ou a sensação de, cara, eu preciso mudar alguma coisa. Eu preciso fazer alguma transformação urgente. Então, isso pode também aumentar aí ao longo desse ano essa sensação, tá? Para que a gente de fato faça alguma coisa e modifique alguma coisa, ou até se coloque mais aberta e disponível para esses caminhos que aí querem chegar até nós e querem, né, se abrir mesmo para ajudar a gente a desenvolver cada vez melhor ali os nossos propósitos. E aí a gente tem um ano onde os insights tendem a cair ali, as fichas tendem a cair como meteoros, né? Então, porque a gente tem aqui na energia guia o vento. Tomar cuidado com a parte ali de saúde mental, ansiedade e tal, por conta da energia mental estar mais acelerada, né? Então, a gente tomar cuidado com isso. Até porque a gente tem aqui a mão no oculto, né? Então, a rigidez ali, essa autocrítica, é um ponto para a gente ter um cuidadinho a mais ali. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os principais eventos astrológicos que a gente vai ter aqui e que eu sinto que se conectam muito com esse ano. E a gente vai ter ali, até a gente tem o Mercúrio retrógrado aí em Virgem, que vai ser do dia 23 de agosto ao dia 15 de setembro. E aí, assim, talvez pensar mesmo, deixar esse período, que às vezes a gente escuta, né, Mercúrio retrógrado e fala, meu Deus, né, caos, porque vem ali esse período que a gente sabe que podem surgir desafios dentro da comunicação, dentro dos eletrônicos ali, que são questões que sempre surgem em Mercúrio retrógrado, mas eu vejo esse Mercúrio retrógrado acontecendo já já como um momento muito importante, inclusive, né, exatamente 30 dias aí temos para esse Mercúrio, como um momento interessante para eu rever o porquê que talvez eu estou sendo muito crítica comigo, né? O que é que eu estou ali tentando ser perfeita, sei que não preciso, nem preciso, né? Não é nem que, meu Deus, você tem que ser perfeita. Não, eu nem preciso ser perfeita. Eu que coloquei aquele padrão, aquele ideal para mim, que eu já sei muitas vezes que aquilo ali é inalcançável e eu coloco aquilo e sou dura demais por conta disso. Então já anotem aí que Mercúrio retrógrado em Virgem, um dos pontos e conectando com esse ano é por que eu tô sendo dura demais comigo?
né? Então, assim, no que eu tô tentando ser perfeita demais, e daí eu acho que nunca tá bom, nunca tá pronto, né? Nunca tá suficiente, né? Eu acho que é um ponto ali interessante para a gente pensar por que que eu nunca sinto que eu sou suficiente, por que que o que eu sou não pode ser suficiente, pelo menos para esse momento, né? Porque às vezes a gente está pensando numa suficiência focando lá, né? Lá no futuro. Mas lá no futuro eu não vou ser a mesma Camila que eu sou agora. Então é óbvio que o meu repertório de vida ele vai mudar. Então, assim, pensem nisso, tá? Já anotem aí essa data. Eu tô com a minha cola aqui, tá? De eventos para a gente ir conversando. Então, tô olhando aqui nas datas aqui para ir trazendo para vocês. Eu acho que já fica mais fácil de vocês irem conectando. Mas se tiver confuso aí para entender, porque a gente já tá falando da energia desse ano, mas já conectando com esses eventos que vão ajudar a destrinchar como a gente aplica isso na nossa vida. Se ficar confuso, vocês mandem aqui no chat, levantem a mão e perguntem que eu volto e explico de outra forma, beleza? Para as meninas que forem assistir depois também, né? Se ficar alguma dúvida, manda lá mensagem que a gente vai conversando. Mas, enfim, vejo esse Mercúrio retrógrado como uma oportunidade para a gente trabalhar, principalmente esse oculto aqui, né? Por conta de ser um período ali de revisão, por ser um período onde a gente vai o carro é aquilo, né? O carro tá quase batendo na parede, a gente dá uma freadinha, desacelera, dá ré, enxerga melhor, vê se tem como dar a volta, e aí a gente faz esses ajustes de rota ali, tá? Então eu vejo que isso é algo que vai ajudar a gente a trabalhar nesse ponto. E aí temos um ano onde o contato com o nosso corpo, ele vai ser assim, importantíssimo, como sempre, a gente sabe que é um ponto sempre ali importante, mas eu digo porque a influência que o nosso corpo, que né, as nossas reações físicas podem ter ao longo desse ano, isso pode estar um pouco mais expandido, literalmente, né? Então, assim, cuidar do corpo, movimentar o corpo, cuidar da alimentação, beber água, né? Tudo isso é muito importante. E também tomar cuidado com compulsões, distorções de imagem dos mais variados tipos ali. Então, são pontos que eu sinto que precisa ser um ponto de cuidado, porque isso mexe com a nossa autoestima em muitos momentos, né? Se eu não tô bem com o meu corpo, e eu não tô falando só, gente, esteticamente falando, é saúde mesmo, né? Então, se tem alguma coisa que não tá fluindo bem, isso afeta diretamente o meu emocional, isso afeta diretamente a minha autoestima, a minha autoconfiança, a minha sensação de que eu sou capaz de realizar algo. Então, olhem muito para isso daí, tá? Cuidem muito, né, do corpo nesse sentido, sejam ali de fato, honrem muito nessa nossa ferramenta de manifestação maravilhosa e principal, que é o nosso corpo ali, né, que é o que dá voz e dá braços, pernas, né, e bota ali a mão na massa pela nossa alma, né, porque se a gente não tivesse o nosso corpício aqui, né, o que a gente ia conseguir realizar? Isso limita, né, então é importante esse cuidado, ter essa atenção. Mais uma vez, uma serpente aí pedindo empoderamento, né? Não só do meu corpo, mas da minha vida, do meu lugar, do meu poder, como um ser aqui único nessa existência. Igual eu falei, só, mesmo se a gente pega, né, duas pessoas com o mesmo mapa, né, o mapa galáctico ali, o mapa astral também, enfim, duas pessoas exatamente com o mesmo mapa, elas vão expressar os propósitos, as intenções, as realizações de forma diferente. Tá? Então, cuidado com este corpo, honrem este corpo, né? E usem aí da forma como um caminho, entendendo como a gente pode se sentir cada vez mais empoderada desse nosso lugar, né? A tendência é que muitos sinais também cheguem, né? Nosso corpo ele sempre manda sinais, e talvez esse ano ainda mais, né? Então é por isso que é importante essa atenção. No Antípoda a gente tem um desafio, mas também uma das formas para a gente expandir com mais facilidade ao longo desse ano. E aí a gente tem a semente, que vai falar muito de desenvolvimento, amadurecimento de processos, né? Então, são questões ali importantes de serem trabalhadas,
para que a gente possa ver as coisas caminhando, né? Então, o planejamento, o olhar para os processos ali, destrinchar a forma como esses processos se desenvolvem, facilita. Então, é mais uma vez, né? Mercúrio retrógrado talvez também auxilie nesse ponto aqui. Não é pensar já lá só no resultado final, mas é qual é o próximo passo, né? Então, tá, onde eu tô e para onde é, qual que é o próximo passo que vai me aproximar um pouco mais? Quando a gente fala ali de objetivos maiores, talvez, né? Maiores no sentido de mais tempo que eles levam para poder, de fato, acontecer. Destrincha, né? A semente, ela vai ali passinho por passinho, honrando e respeitando o seu próprio tempo. Isso é algo muito importante, porque senão a gente sai aí, né, se colocando, se atravessando e mais vivendo no tempo dos outros do que no nosso, e isso, né, vai atrasar o processo. Se o medo é atrasar, a gente atrasa quando a gente não respeita o nosso tempo, e não quando a gente, de fato, acelera e atropela alguns processos. Então, temos este ponto. Tudo isso, né, para expandir, para ajustar e alinhar melhor essa energia do mago, que vai falar sobre a intuição como fazendo parte ali da nossa rotina e principalmente confiança nesses saberes de alma, nessa verdade de que a gente é único e a mensagem que eu tenho para expressar, ela é única, e se não for eu a comunicar, outra pessoa pode comunicar algo parecido? Pode, ou pode comunicar às vezes a mesma mensagem, mas não vai ser da mesma forma, o que torna essa mensagem diferente. Então, eu confiar naquilo que eu tenho para expressar está totalmente conectado com esse cumprir o meu propósito. A gente não fala muito disso, né? De, será que eu estou no meu propósito? Será que eu estou cumprindo o meu propósito? A gente veio aqui para ser feliz, né? E a gente veio aqui para ser feliz sendo quem nós somos. Por isso que é importante eu confiar nisso, né? E aí eu vejo que esse ano de Mago Harmônico, ele traz isso como chave, essa confiança, né? E aí a gente fala de ser quem nós somos sendo por inteira. Então, não é eu amar só o meu lado luz ali, né? O meu lado good vibes, o meu lado salvadora da pátria, né? Que muitas vezes a gente se coloca e tal, mas é eu aprender a acolher. Às vezes a gente não consegue amar da forma como a gente ama esse outro lado, mas acolher a minha sombra, né? Os meus aspectos ali de sombra também. Então, é importante acolher tudo isso, porque só assim eu tenho força para expandir. Porque se eu tô me fragmentando, se eu tô rejeitando essas partes aí que eu não me orgulho tanto, eu tô deixando alguma parte minha para trás. E se eu tô deixando alguma parte minha para trás, vai faltar força para eu poder expandir. Então, isso é um ponto que talvez seja um dos nossos maiores desafios ao longo desse ano, acolher essas sombras e entender como elas fazem parte, qual é o papel delas naquilo que eu estou querendo expandir. Porque elas fazem parte, né? E quanto mais eu talvez tente fingir que não, mas aquilo ali vai me incomodar, né? Então, assim, é importante a gente olhar para eu poder entender exatamente qual é o lugar daquilo. Igual eu já falei para quem já participou da trilha, né? Em uma das trilhas eu falei, a gente precisa dar para os nossos medos o real tamanho que eles têm. Porque senão aquilo ali, né, ele vai ficando, a gente acha que aquilo ali é muito maior, e não que não incomode, incomoda, mas às vezes a gente acha que o tamanho daquilo ali é muito maior do que realmente é, né, porque aquilo ali é seu também, né, então assim, a gente tem essa responsabilidade de escolher esse tamanho que a gente vai dar para aquelas coisas que estão surgindo ali, sejam elas sonhos ou sejam elas sombras, tá? Então, assim, isso eu falo que é uma das coisas que talvez seja claro já para nós, a gente já tenha ouvido falar muito sobre isso, mas a gente muitas vezes esquece, ou a gente muitas vezes não sabe como eu aplico isso na minha vida, e aí eu vou deixando passar, né? E aí o negócio vai desenrolando ali, e aquilo vai se tornando muitas vezes maior ainda.
E o que eu sinto que auxilia a gente e vem sincronicamente nesse momento para a gente poder trabalhar essas questões relacionadas principalmente à confiança naquilo que eu tenho para expressar. Não à toa, o Sol entrou em Leão ontem, né? Então sempre a gente tem o ano novo cósmico acontecendo quando o Sol está em Leão, o que, né, é muito interessante quando a gente olha que o astro que rege, né? Qual é o astro que rege o signo de Leão? O próprio Sol. E é o próprio Sol que é palco aí, né? Que é protagonista desse alinhamento, né? Do nosso Sol com o Sol central ali da nossa galáxia. Então, a gente olhar para o que está sendo clareado na nossa vida nesse momento com esse Sol e Leão é muito importante. Então, entrar lá no nosso mapa e ver aonde é que esse Sol está passando, qual área do nosso mapa está sendo iluminada, né, com esse Sol é muito importante, porque aquilo ali, aonde o Sol está iluminando ali para a gente, vai mostrar especificamente em qual pilar da nossa vida está sendo talvez mais evidente essas energias leoninas, além da gente trabalhar tudo aquilo que Leão também já traz, né? Então, Leão, às vezes a gente, né, tem muito essa questão da vaidade, né? A gente escuta muito o pessoal falando da vaidade, nanana, e sim, a gente tem esse ponto, mas Leão é um signo conectado ao coração, né? E isso, vocês vão ver já já qual é a relação, inclusive, com as luas, né, que a gente vai vivenciar, mas isso fala de um amor que eu tenho primeiro comigo, com a minha existência, com os meus sonhos, com as minhas intenções, para daí, a partir daí, eu deixar isso expandir, né? O sol, ele brilha para todos. A gente não tem até essa frase, né? O sol brilha para todo mundo. E é exatamente isso, né? Leão tem muito da gentileza, né? É óbvio que assim como tudo, tem os dois lados, né? Tem ali as sombras que podem surgir ao longo desse processo, mas Leão tem, né, essa gentileza genuína, né? Isso é algo genuíno ali quando a pessoa é, conversa bem com esses lados ali. E não só para quem é, né, leonino ali, mas para todos nós, essa energia ela existe em algum setor do nosso mapa ali, em algum setor da nossa vida. Se é que dá para a gente dividir, né? Que eu sempre faço esse questionamento para vocês. Se é que dá para a gente dividir muito, separar e colocar murinhos, né, entre áreas ali da nossa vida. Mas temos essa questão da gentileza, desse amor genuíno por aquilo que eu estou fazendo, por aquilo que eu estou desenvolvendo. E aí eu vejo que esse Sol em Leão ele sempre vem ajudando a gente a iluminar alguma coisa ali na nossa vida. O nosso mapa ele pode ser uma bússola do que exatamente, se às vezes está difícil para eu enxergar, então é legal eu olhar ali, né, onde que isso vai acontecer, aonde que esse sol vai passar. E além disso, né, mais um foco aí em Leão, porque essa casa que a gente tem em Leão no mapa astral, ela tá extremamente em foco. Então a gente tem essa Vênus que ficou retrógrada aí também em Leão, né? Então a gente tem essa Vênus retrógrada do dia 22/7, que foi ontem, que foi exatamente quando o Sol também entrou em Leão, até dia 3 de setembro. Então a Vênus fica retrógrada todo esse tempo. Vênus retrógrada é um trânsito que não acontece todo dia ali, todo momento, ela acontece a cada 18 meses, então a cada 1 ano e meio, mais ou menos ali, a gente tem essa retrogradação de Vênus. A última vez que a gente teve retrogradação de Vênus foi ali no final de 2021, comecinho de 2022, e a última vez que Vênus ficou retrógrada em Leão, especificamente, foi julho de 2015. Então, estou falando as datas só para vocês quiserem dar uma repaginada, voltar ali nesses momentos. Já olha como é que estavam as coisas, o que aconteceu para vocês nesse período e tal, para vocês poderem fazer o link e trazer para os aprendizados que vão vir ao longo aí desse período agora de Vênus retrógrada. E é interessante a gente olhar no nosso mapa. Vou até abrir aqui para vocês, só para mostrar como que vocês podem olhar. Aqui eu vou abrir no astro.com
Mas, assim, Personari também é um site que eu gosto bastante, para a gente olhar ali os mapas, né? Ajuda a gente a ter clareza e ver como é que, né, os trânsitos ali estão se desenrolando para a gente. E aí, vamos abrir o mapa da nossa flor. Deixa eu só mudar o estilo aqui, que fica mais fácil para a gente enxergar. Vamos abrir o mapa da nossa flor. Quem assistiu a aula sobre carreira no mapa já conhece a flor, né, e sabe aqui do mapa, ela é um mapa de exemplo, uma criação minha que, inclusive, vocês vão entender hoje também por que flor, né, de onde que veio aí este nominho dela também, mas lá no final vocês já vão entender. E aí, por exemplo, temos aqui quando a gente entra no site, a gente consegue colocar. Ah, deixa eu voltar aqui, que eu acho que é melhor para vocês entenderem. Então, quando a gente entra, tá vendo? A gente entra nesse Extended Chart Selection, ou então seleção alargada de mapas, quando é aqui no astro.com, tá? Mas aqui em outros sites é só assim: você vê ali trânsitos no mapa. Então, como eu vejo os trânsitos do céu no meu mapa. E aí, beleza, achamos aqui o mapa da flor. Vou abrir o dia de hoje mesmo. Daí abrir o mapa com trânsitos. E aí, a gente tem o mapa da flor. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Ó, então, quem que a gente vai caçar nesse mapa aqui? Vocês vão caçar no mapa de vocês ali, ver aonde que esses trânsitos estão pegando. Eu saber a casa em que eu tenho em Leão, eu sei que essa casa, né, esses assuntos dessa casa, eles vão ficar mais em foco para mim. Porém, a cada dia que esse sol vai passando, às vezes, por exemplo, aqui a flor, ela tem a casa 7, certo? Que corta em Leão. Então, a gente sabe que a casa 7 é a casa dos relacionamentos, das parcerias de trabalho. Então, esses assuntos, eles podem ficar em foco para a flor. Porém, tá vendo que a casa da flor, ela corta bem no finalzinho, lá no grau 24? Então, né, a gente tem 30 graus em cada signo. Então, corta bem no finalzinho. Olha aqui onde está o sol. Então, essa bolinha com uma bolinha maior com um círculozinho menor no meio é o sol, tá? Então, tá vendo que esse sol, ele ainda nem tá lá na casa 7 da flor. Ele acabou de entrar em Leão, tá vendo? E aí, a gente tem ainda ele aqui na casa 6 da flor. Então, por mais que a gente considere os assuntos da casa 7 para a Flor revisar bastante nesse período, mas talvez ela sinta muito ainda a influência, principalmente nesses primeiros dias do Sol ali, na casa 6, que vai falar de rotina, que vai falar de saúde, corpo físico ali e tudo mais. Então é interessante a gente olhar para eu entender, porque às vezes ainda nem está lá influenciando tanto nessa casa, tá influenciando um pouquinho mais na casa anterior, tá? E aí temos este ponto. Porém, ó, a gente tem a Vênus, tá vendo que a Vênus é esse aqui, ó, essa bolinha com uma cruzinha para baixo, que é o símbolo ali do feminino também, né? Então aqui um dos símbolos, né, do feminino aqui. Então a gente tem, tá vendo? Essa Vênus, ela já começou bem retrógrada, bem na casa 7 da flor, porém, como ela vai retrogradar e vai voltar até o grau 12, né, então mais ou menos aqui, ó, então a gente tem essa Vênus que começa a influenciar na casa 7 da flor, mas talvez também venham questões ali mais relacionadas à casa 6. Então essa é uma forma da gente olhar ali, né, como que esses trânsitos influenciam. Tem os outros planetas aqui, mas enfim, falo para vocês olharem principalmente o Sol e a Vênus aqui, beleza? Então, essa é uma das formas aí da gente entender e usar essa sabedoria a nosso favor. Então, já vejam depois no mapa, se quiserem já ir olhando aí, se tiver alguma dúvida, me falem, para vocês poderem ver na onde que esses movimentos estão influenciando. Por quê? Vênus retrógrada, gente, a Vênus ela rege assuntos principalmente relacionados a finanças e relacionamento. Mas também temos aí questões de autoconfiança, do quanto eu confio em expressar os meus talentos, né? De quanto eu confio naquelas habilidades que eu tenho. Inclusive, né, no quanto eu confio em usar as minhas habilidades para fazer dinheiro ou melhorar as minhas finanças. Então, tá vendo como a gente tem relações com a temática desse ano, né? Autoconfiança, principalmente, gente, nesse período de Vênus retrógrada e que a gente vai começar a sentir de forma mais intensa a energia desse ano cósmico, vai estar assim bombando, né? Então pode bombar de eu me sentir muito confiante, mas pode bombar de eu
questionar muito a minha autoconfiança. E aí é entender o que me faz questionar. Às vezes é uma coisa que eu escuto, uma coisa que eu vejo, algo que eu procuro ali, que eu olho e isso, né, enfim, me afeta de alguma forma. Então, é importante a gente entender de onde vem, né? O que bomba mais a minha autoconfiança de alguma forma. Então, vai ser algo que vai estar muito em foco. E aí, né, o que eu falei que tem muita relação com o signo de Leão, abrir esse período aí, principalmente dessa vez nesse signo de Leão, porque essa daqui são as 13 luas pelas quais a gente vai transitar, que vai estar lá no PDF para vocês a data, né, e tudo certinho para vocês saberem cada ciclo, quais são as principais temáticas, mas aquilo, gente, o que vai estar lá, os assuntos que vão estar, né, vai estar principalmente naquele período, né, então de tal dia a tal dia, mas entenda que essas energias, elas não são fechadinhas, igual é o nosso calendário. Então, julho é julho, julho não acontece em janeiro. Porém, a gente, aqui no sincronário, a gente fala de energias. Então, pode ser que algo mais relacionado à carreira se desenvolve lá na lua cristal, mas não significa que eu não possa sentir essa energia ali na lua elétrica, por exemplo. Às vezes, na lua elétrica que fala mais de conexão, eu já faço alguma conexão que vai ser importante para a minha carreira. Então, entende como as coisas elas se conversam de alguma forma? Mas lá tem as datas, mas tem também os assuntos, porque vocês sabem quais são as energias que vão estar mais presentes em cada um dos assuntos. Mas só para vocês saberem que ontem a gente iniciou a onda do cachorro, que é justamente uma energia que vai estar muito presente neste nosso ano cósmico. E o cachorro, ele fala de lealdade àquilo que o meu coração está pedindo. Ele vai falar dessa gentileza, ele vai falar dessa receptividade muitas vezes, mas a gente tem que lembrar de ser primeiro acolhedora, receptiva e amar a nós mesmas. E depois a gente tem para doar, porque senão vai estar em desequilíbrio. Tá? Então, é um assunto que vai estar muito em foco, e os ciclos ali, né, o cachorro, ele é um selo que fala muito de amor, é um selo acolhedor ali e tudo mais. Porém, muitas vezes a gente não se acolhe, a gente não traz esse amor incondicional para nós. Então, pode ser desafiador, principalmente nos momentos em que eu não me acolho, em que eu não lembro de me amar, em que eu não lembro de fazer essas questões por mim. Por isso eu vejo que vai ser tão simbólico essa Vênus retrógrada justamente agora. Este Sol em Leão vai ajudar também neste aspecto, principalmente. Então é importante eu alinhar tudo isso. E não à toa também, a gente começou a lunação canceriana agora no dia 17. Então a lua ficou nova em câncer no dia 17, que fala muito de eu primeiro trazer, eu acolho primeiro o que está rolando aqui dentro e depois eu expresso, e depois eu acolho o outro, porque senão vai sempre faltar alguma coisa. Ou mesmo eu faço e para o outro não falta, porque, nossa, eu doei todo o meu tempo, eu doei toda a energia que eu tinha para o outro, mas vai faltar para você. Você vai estar com a sensação, às vezes não relacionada àquela pessoa onde aconteceu essa doação ali, mas você vai estar com a sensação em algum lugar da tua vida que você não é suficiente, de que o que você está fazendo não é suficiente. E por quê? Talvez você não esteja fazendo o suficiente por você. Você está fazendo pelo outro, você está fazendo pelo teu trabalho, às vezes ali dentro do teu trabalho, enfim, mas você não está fazendo por você, né? E é algo que é um clichê, né? Mas a gente esquece desse clichê com muita facilidade, tá? E aí, já falando das lunações, porque esse aprendizado que eu tô falando para vocês, né, já é algo que já tá fluindo ali pra gente nessa lunação canceriana e que talvez a gente já trabalhou aí, né, esse período de Sol em Câncer acabou com muita gente ali, acabou com, no bom sentido, que é no sentido de levar a gente para dentro mesmo, mas pode ter mexido muito com a gente. Então, a gente já está vivenciando esse aprendizado. E aí, por isso, eu trouxe para vocês as lunações também no PDF. Por quê? Cada lunação, cada ciclo lunar que ele é aberto ali, cada lua nova, dentro de determinado signo, ela acontece em algum setor também do nosso mapa astral. E eu saber o setor onde essa lua nova vai acontecer, me traz
um olhar de aonde que vai estar o foco para mim naquele período e como que eu posso usar aquilo ali a meu favor, né? Para eu poder talvez expandir ou movimentar alguma coisa quando for o caso, mas também para eu talvez me prevenir ali, né? Antecipar coisas que podem acontecer. E aí a gente vai voltar aqui no mapa da flor para vocês poderem ver que aqui é o mesmo, seria o mesmo caminho, tá? Então a gente está no mesmo lugar aqui onde a gente abre o mapa e abre os trânsitos. E aí, para isso, eu olho o dia em que aquela lua nova vai acontecer, que vocês já têm lá no PDF. Então, é só entrar aqui no site e botar o dia que vocês querem. E aí, a gente procura a lua, tá vendo? Então, por exemplo, se hoje fosse uma lua nova em Libra, né? Hoje a lua está em Libra, então, se hoje fosse uma lua nova em Libra, eu ia olhar aonde essa lua nova está acontecendo. Então, aqui para a flor, por exemplo, seria dentro da casa 8. Mas a gente vê que a casa que ela tem em Libra é 9. Então é a mesma coisa. Eu considero que eu posso usar essa energia dessa lua acontecendo aqui na casa 8 para eu poder desenvolver melhor os assuntos dessa casa 9 também. Então, são uma coisa trabalhando junto com a outra. E aí, o que é legal? Ah, eu vou ter uma lua acontecendo ali na casa 8. Então, eu sei que essa questão da saúde mental pode influenciar, vamos supor que às vezes a flor está fazendo uma especialização, que é um assunto que pode falar aqui na casa 9, né? Desses assuntos mais profundos, esses conhecimentos mais aprofundados e tal, ou até que a flor tem uma viagem para o exterior para ela fazer. Então eu sei que a questão aqui que a saúde mental da flor pode afetar positivamente ou negativamente aqui nesse aspecto. Então ela já sabe que ela tem que o quê? Ter mais atenção, mais cuidado com a saúde mental. Se ela não estiver fazendo terapia, ela vai retomar a terapia. Se ela estiver fazendo e talvez não estiver falando tudo que ela precisa falar, ela já sabe que é importante ela falar para ela poder fluir melhor no assunto da casa 9 ali, que é talvez aproveitar melhor essa viagem ou até se desenvolver melhor ali no estudo que ela está se aprofundando. Beleza? Então é assim que vocês vão olhar as lunações. Vocês vão entrar lá no dia e vocês vão ver aqui, caçar onde é que a Lua vai estar pegando para vocês no mapa e entender. Tanto, né, claro, aqui que a gente pode olhar, ela tem um Marte aqui na 8 e tal, mas enfim, não pirem, olhem mais a casa, né, e que signo que é ali para vocês poderem trabalhar isso melhor. Mas óbvio, quem quiser ir mais a fundo pode olhar os planetas também e tudo mais. Mas é assim que a gente vai usar essa informação dessas lunações, e foi essa a minha intenção de trazer para vocês, para ajudar, inclusive, nesse olhar, nessa expansão da consciência em relação ao que for se desenrolando por ali. Tem alguma dúvida por enquanto, amores? Está tudo certo por aí? Me avisem aqui, qualquer coisa, só ir falando, tá? E aí, o que é legal olhar? Um outro ponto que eu anotei aqui, que a gente teve essa mudança agora em julho, e que a gente pode sentir talvez até mais nos próximos, no próximo ano ali, de forma mais intensa. Mas a gente teve a mudança dos nodos lunares. O que é nodo lunar, Camila? Pelo amor de Deus. É o eixo nos signos em que acontecem os eclipses. Então a gente tem sempre 4 eclipses no ano, dois solares e 2 lunares, e a gente tem esses eclipses acontecendo em algum signo. Então, a gente estava. Esses eclipses estavam acontecendo no eixo Touro e Escorpião. Então, no ano passado, a gente teve esses eclipses rolando ali no eixo Touro e Escorpião. Agora, nesse ano, a gente começou a ter eclipses ali acontecendo no eixo Áries e Libra. Então, a gente já teve um no começo do ano, a gente vai ter outro também, agora em outubro. Mas, assim, enfim, agora esses eixos, esses nodos lunares, né? Então, essa setinha de onde os eclipses acontecem, ela mudou. Então, agora eu ainda tenho essa, né? Um eclipse acontece num eixo, outro acontece no outro, que é esse período de transição de eclipses. E ano que vem, os eclipses vão acontecer no eixo Áries-Libra. Para que eu preciso saber disso? Primeiro, porque a Áries fala muito de autoconfiança também, né? A Áries é um signo muito decidido, ele bota na cabeça e ele vai, né, ali em frente, e a gente tem muito para aprender com eles nesse sentido aí também. Mas é importante para eu poder ver também em que casa eu tenho Áries e Libra, para eu poder saber que esses assuntos dessas casas em que eu tenho Áries e Libra, eles estarão em profunda transformação ao longo desse próximo ano, principalmente, mas já começou. Já começaram ali
a serem transformados, mas eu olho ali. Então, por exemplo, a Flor, ela tem, ó, justamente a casa 3 em Áries e ela tem a casa, consequentemente, a casa 9 em Libra. Então, é sempre a casa oposta, né? Então, para ela, esses assuntos relacionados a viagens, a estudos, né, e tal, eles vão estar muito em foco ao longo desse ano. As filosofias de vida dela, né, a relação ali com parentes próximos, como tios, primos, irmãos e tal, pode também estar em foco. Então, enfim, isso ajuda eu a entender já o que pode vir, o que pode se desenrolar. E aí eu ligo isso com os meus propósitos no momento. Então, eu vejo que essa mudança dos nódulos lunares, ela vem como um ponto muito importante para esse momento também. Beleza, meus amores? Tem alguma dúvida? Tá tudo certo por aí? A gente vai para a nossa última meditação e depois eu quero compartilhar algo muito especial com vocês também. Mas já vamos começando. Ah, que bom que tá tudo certo. E já vamos começando a entrar na energia desse ano. Então, na hora que vocês receberem o PDF, as datas vão estar lá para vocês, tá? Fiquem tranquilos, mas qualquer dúvida que surgir, vocês podem perguntar. Vou mandar as meditações, tá? Mas hoje a gente já vai. Deixem o papel aí do lado também, porque a gente já vai começar a se conectar com as nossas intenções para esse próximo ano. Tá? Só vou pedir 2 minutinhos para vocês, para eu pegar mais um pouquinho de água, porque a minha acabou, mas eu já vou colocar aqui nossa music, para a gente ir entrando no clima da nossa. Já vamos para a nossa. Já volto, 2 minutinhos. Certinho por aí. Se quiserem beber mais um golinho de água, por aí, vou colocar nossa música para a gente poder iniciar esse momento final, quase final, que ainda vamos conversar algo bem importante para inclusive vocês poderem entender um pouco mais de tudo isso, né? Que a gente começou a conversar aqui, porque igual para você, essa energia, né? A gente vai começar, a gente já pode estar sentindo ela há uns 3 meses mais ou menos, que é quando a gente começa a sentir um pouco da energia do ano que vai entrar. Mas ela vai começar a ficar mais forte, obviamente, a partir dessa próxima semana, né? Então, tem muita coisa que vai clarear, fiquem tranquilos que muita coisa vai clarear, e aí a gente vai entendendo cada vez mais como a gente está sendo convidado a aplicar aqueles aprendizados que estão chegando para a gente. Beleza, amores?
Deixa eu só conferir nossa música aqui. Vou colocar ela por aqui. Vocês estão conseguindo ouvir? Só para eu saber. Beleza. Podem colocar, deixar o papel aí pertinho de vocês. Podem sentar de forma confortável. Tragam os cristais aí. Deixem eles próximos de vocês. Pode ir fechando os olhos. Pode ir se conectando com a sua respiração, tomando uma primeira respiração bem profunda. Soltando o ar bem devagarzinho. Trazendo de novo a sua atenção para esse momento, para o momento presente. Se permitindo já começar a intensificar essa sua conexão com o seu corpo, usando a sua respiração mais uma vez como canal para essa conexão. E vai deixando que a sua respiração te ajude, inclusive, na clareza, na integração e nos ajustes aí de tudo que a gente conversou. Para que isso faça cada vez mais parte de você, do seu dia a dia, e que você possa ter cada vez mais clareza desses aprendizados que estão querendo chegar até você e que talvez já estejam chegando até você. Inspira profundamente. E agora eu te convido a trazer no seu coração quais são as suas intenções para esse ano. Quais são talvez os seus desejos, até os seus pedidos aí para esse ano? O que você deseja ver fluindo? Aonde você deseja e você escolhe que a energia deste ano, a energia do mago, a energia desse tom harmônico de expansão, se manifestem na sua vida. Talvez seja uma situação específica, talvez seja um pilar da sua vida que é importante para você. Talvez seja uma relação. Talvez seja algum acontecimento que você deseja que dê muito certo, que funcione muito bem. E isso pode até estar te causando alguns momentos ali de preocupação. E talvez você deseje que isso flua com mais leveza, que isso flua com mais tranquilidade, com mais espontaneidade também. Vai permitindo que isso alcance agora o seu coração. Que essas intenções alcancem o seu coração. Leva as suas mãos no coração agora. Respira bem fundo e sente as suas mãos nesse teu chakra, que é um centro energético extremamente importante para a nossa existência e que, ao longo desse ano, ele tende a ser ainda mais importante, expandir ainda mais. Que você possa expandir com verdade, sinceridade, com coragem de comunicar para o mundo quem você é, a mensagem que você traz. Toma algumas respirações profundas e conscientes, sentindo esse chakra.
Vai deixando a sua respiração levar essa sensação para o seu corpo todo. Vai trazendo agora a intenção na sua respiração de confiar naquilo que o seu coração tem, na essência que está aí dentro de você. Aquilo que você tem para contribuir com o mundo, com as pessoas ao seu redor de alguma forma. E que ao contribuir com isso, você sinta que está sendo nutrida ao mesmo tempo. Você sinta que tem cada vez mais sentido você estar aqui. E vai deixando a sua respiração ser esse canal para espalhar por todo o seu corpo essa confiança. E os caminhos mais elevados para te fazer espalhar essa confiança também por toda a sua vida se abram. E que a gente tenha coragem de trilhar esses caminhos. Que as conexões mais verdadeiras e que permitam, não permitam, mas que auxiliem de alguma forma na nossa evolução, cheguem até nós. Ou, se elas já estiverem de alguma forma na nossa vida, presentes na nossa vida, que elas possam expandir. Que elas possam ocupar cada vez mais esse lugar de incentivadoras, de inspiradoras, de influenciadoras do bem, de influenciadoras que motivem a gente a ser cada vez mais quem a gente é em essência, quem a gente é por inteiro. E que as nossas sombras tomem esse papel de fortalecimento e de impulso, lembrando a gente de que tá tudo bem ser quem a gente é por inteira. Tá tudo bem ser você. Inspira profundo e deixa tomar conta de você essa sensação. E agora, vai deixando isso fortalecer dentro de você com essa música. Vai deixando isso expandir cada vez mais. E vai usando a sua respiração.
Quando você quiser, toma uma respiração profunda mais uma vez com as mãos no seu coração. E quando você abrir os olhos, escreve. Na onde você deseja ver essa confiança sendo cada vez mais expandida, sendo cada vez mais presente, para te ajudar ainda mais a tomar cada vez mais esse seu lugar, a ocupar, porque é um lugar que é seu. E pode inspirar profundo, quando quiser, pode abrir os olhos e escrever. Tá tudo certo por aí, Tíssima? Espero que sim. E agora, só para a gente finalizar, eu quero compartilhar algo com vocês, um projeto e uma oportunidade para a gente vivenciar esse ano, esse início de ano principalmente, mas esse ano cósmico aí, juntas e caminhando, né, cada vez mais neste lugar de expressar e de fato colocar no mundo cada vez mais aí essa nossa voz, né, fazer isso de forma cada vez mais confiante, cada vez mais alinhada com quem a gente é de verdade, né, com quem a gente é em essência e lembrando do quanto isso é importante, né. E esse projeto é um projeto que chama Florescer, e por isso temos a flor, né, como estrela e protagonista aí desse projeto, que a gente entender um pouco mais, né, sobre como essa conversa que está ali descrita nos nossos mapas, né, principalmente nos nossos mapas cósmicos, né, sabe, tem diversos tipos de mapa, mas principalmente ali através do Tzolk'in, da astrologia, que são ferramentas que a astrologia está na minha vida há nem sei quantos anos, mas o Tzolk'in há um ano, um pouco mais de um ano mais especificamente, enfim. E tudo isso foi abrindo muito, né, a minha mente para muitas questões por aqui. E eu sinto que é algo que eu preciso compartilhar e que eu preciso, e que eu quero mesmo, né, compartilhar com cada vez mais pessoas. Quem já faz acompanhamento individual comigo, a gente já faz essa conversa há um tempo. E tudo vai evoluir cada vez mais, a gente vai evoluir juntos cada vez mais em tudo isso. E esse projeto Florescer, ele é um acompanhamento híbrido, eu diria, né? Mas assim, ele é um acompanhamento em grupo, bem com dois encontros também individuais para a gente poder entender o momento de vocês. E é uma opção, né? É um formato e é um projeto que tem como objetivo, de fato, contribuir e auxiliar vocês a entenderem cada vez mais os potenciais de vocês, como eles se expressam, principalmente dentro da carreira, mas é igual eu disse, né? A carreira envolve eu estar bem na minha carreira, a minha carreira estar bem envolve primeiro a minha vida estar bem, para que tudo isso possa ir fluindo e expressar esses potenciais e aplicar e também trazer, né, algo que eu tenho falado há um tempo para vocês, planejamento cósmico, né? E aí trazer cada vez mais ferramentas práticas para vocês poderem ir desenvolvendo isso, né? Então, o Florescer, ele é um projeto que ele é um acompanhamento que ele dura 2 meses a princípio. Essa versão dele, ela dura 2 meses, onde a gente tem encontros quinzenais em grupo, tudo por aqui no Meet, você pode ter todo o acesso depois para poder reassistir ou para poder assistir quando não conseguir participar.
2 encontros individuais, um em cada mês desses 2 meses que a gente vai estar juntas ali. E a gente vai trazer esses assuntos, entendendo como isso vai se desenhando ali no seu momento, entendendo como é que você pega o teu mapa e usa ele, os seus mapas e usa ele com permissão, que às vezes a gente busca nas outras pessoas, ou busca, né, em outras relações e tal, usa isso para ser a sua própria permissão, né, de fazer aquilo que você deseja fazer. Então, além de tudo isso, né, ter o acesso a conversar para vocês tirarem dúvidas nos grupos e tudo mais. O projeto, ele é um projeto que engloba a trilha e traz muita coisa. E para quem já faz, né, o acompanhamento comigo, vai ter como vocês participarem desse projeto. Para quem faz o acompanhamento semanal, ele já vai estar incluso ali também. Para quem faz o acompanhamento quinzenal, vai ter uma diferença de valor que vai valer super a pena para vocês poderem participar e poderem ter acesso ao que a gente vai fazer ali dentro do Florescer, que assim, tá maravilhoso, gente. É algo que, assim, eu tô bem feliz de poder conseguir trazer isso para vocês e estar trazendo isso para vocês, né, nesse momento, porque eu sinto que vai ajudar muito a entender esse e a aplicar isso, né? E além disso, né, tem algo que vocês vão ter acesso. Então, amanhã eu vou mandar para vocês o link onde vai ter ali as informações de como você pode participar, como você pode fazer pagamento, opções e tudo mais, enfim. Mas, além desse acompanhamento de setembro, em outubro, de setembro, comecinho de outubro, vai sair um produto muito especial que eu estou desenvolvendo agora, que é um planejamento lunar. Vocês que estiverem no Florescer já vão ter acesso a esse planejamento, que é justamente para entender como é que vocês usam tudo isso que eu falo. Nossa, porque a gente às vezes vai conversando de pouquinho em pouquinho, ou para quem nunca ouviu falar, você, né, pode ouvir agora, como você usa isso, como é que você bota isso ali de forma prática no seu dia, e aí você vai ter onde ir lá, né, e correr, ou assistir, entender como é que aquilo ali funciona. Então, é muito especial, porque tudo isso faz parte do dia. E ao longo dessa semana, eu vou mandar mais informações para vocês que estão na lista, porque é um projeto que eu vou abrir primeiramente, um limite, para que seja um ambiente seguro e que caiba, né, tudo aquilo que a gente vai falar, e eu tenho certeza, né, que as mulheres que estão chegando a isso são mulheres que têm uma para contribuir com a outra, muitas vezes, mas que principalmente estão alinhadas com a energia desse projeto. Mas vou mandar para vocês as informações, e eu vou abrir Florescer só para quem está já na minha lista interna, então para quem já faz algumas coisas, mais eu não vou abrir ele aqui, vagas no Instagram, né, porque eu vou deixar ele mais interno, porque eu sinto que ele é o nosso amadurecimento, né? Muito dessa questão de amadurecimento, de desenvolvimento. Então, vai ser dentro do Florescer que isso vai acontecer. E ele vai ser justamente primeiro esse nosso amadurecimento, esse nosso desenvolvimento, para ele alçar novos voos ali. Então, eu vou mandar para vocês essas informações, e também depois é que eu vou abrir para essa lista, de fato, né? Primeiro essas listas de informações só para participar desse nosso encontro de hoje, e depois sim, eu vou abrir para a lista da então, eu mando mais informações para vocês também, e então, eu vou te contar que é algo que eu estou aqui planejando e organizando ontem, tá? E eu sinto que vem muita coisa boa a partir daí também. Então, é isso. Mando para vocês as informações, mando também as informações e os materiais para vocês acessarem e alcançarem ao longo dessa semana. Desejo que seja um ano cósmico maravilhoso para todas nós, que sejam sintomas, onde a gente, de fato, confie cada vez mais naquilo que a gente tem para expressar e encontre caminhos e pessoas que auxiliem a gente essa confiança cada vez maior, a gente está desenhando e criando e realizando ao longo do caminho. Beleza, meus amores? Nos vemos e nos falamos muito, muito em breve, e obrigada pela presença.